Sou grato a Deus por mais vezes ter a oportunidade de ministrar a tua palavra num dia especial como hoje. 7 anos. 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Que o Senhor Deus continue a abençoar essa casa em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que alguns que conhecem a história do começo desse ministério sabem que foi com árvores. Foi difícil, porém a caminhada é longa. Como o servo do Senhor Elias estava no deserto pedindo a morte, o Senhor disse para ele: come e bebe, meu filho. Caminhada longa. Que o Senhor Deus abençoe o Senhor, pastor Menezes, em nome de Jesus. Continue te honrando o Senhor, porque a caminhada é longa. O tanto de obreiros que está do seu lado, ó, uns homens bonitos, ó. Isso aqui está cheiroso, olha aqui, pastor Éder. Deu um abraço aqui, ficou perfume ruim. Por isso que é ruim ficar usando esses perfumes ruins, né, irmão? Tira um perfume importado e tampa e pronto, acaba. É, moça. Mateus, livro de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Que o Senhor continue a abençoar a vida do pastor Rogério, que acabou de ministrar sobre a minha vida. Pastor Benedito, em nome de Jesus, presbítero Antônio Carlos, demais obreiros, que os Senhor os honre. Parabéns à congregação, em nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Você que pode, coloque sobre os seus pés e vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Apocalipse capítulo número 2. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Livro das Revelações, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. Versículo de número 12. Glória a Deus. Livro das Revelações, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, o que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos agradecer a Deus? Pai, te louvamos, te agradecemos e lhe agradecemos. Queremos lhe agradecer pelos louvores que foi entoado esta noite ao Mestre. Te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor é digno de receber honra, glória, adoração, louvor, exaltações. Nós estamos aqui, ó Pai querido, esta noite, no início desta festa. Festa esta que o Senhor é o centro e digno de ser adorado. Queremos lhe agradecer, ó Pai, pelos 7 anos que o Senhor tem sustentado o teu povo diante de lutas e tribulações. Glorifica o teu nome, ó Pai amado, pela vida do teu servo, anjo dessa igreja, o pastor Hélio Menezes. Que o Senhor continue honrando este teu servo, ó Pai, nesta caminhada, até quando o Senhor Deus assim permitir.
Que as bênçãos do Senhor se estendam sobre os demais obreiros, os irmãos, as irmãs que cooperam nesta obra, os que aqui estão chegando, e que recebam todos de igual modo a graça e o favor do Senhor. Continue conosco, ó Mestre de Israel, em nome de Jesus. Fala nos nossos corações de que o teu nome seja adorado. Guarda a vida da minha esposa e dos meus filhos para a glória e louvor do teu nome. Você que pode dar um grito de glória a Deus, porque o Senhor é Deus. Te assenta aí adorando e bendizendo a Jesus. Maravilha, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O versículo de número 18 prevalece, que é o tema central aqui dessa festividade, que diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Eu gostaria que você me cedesse um pouquinho da sua atenção, para que eu possa, aqui esta noite, transmitir o que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração essa madrugada que se passou. Eu estava falando com Deus depois que o pastor Hélio Menezes me fez um convite, e eu fui grato ao Senhor por isso, porque em uma festa, 3 dias, 3 pregadores, em uma região como nossa, repleta de servos do Senhor que tem o dom de ministrar a palavra, e o pastor lembrar de mim, eu fico grato ao Senhor, porque Deus é bom. Glória a Deus. Que não presta Satanás, não é verdade? Que o Senhor Deus continue abençoando a vida do teu servo. E logo após eu comecei a orar ao Senhor e falar com Deus, e sempre julgo que quando há um tema na festividade, há orações, há súplicas ao Senhor para que o Senhor transmita ao coração dos líderes aquilo que Ele pretende fazer, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja fazer. E eu quero de igual modo compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, e que você possa sair daqui hoje transformado de fato, para louvor do nome do Senhor. É uma palavra muito forte. O texto que nós lemos é um texto muito sério. O texto que nós lemos é um texto de muita importância, e é um texto que nós estamos vivendo nos dias atuais. Jesus Cristo de Nazaré, quando ele começa o seu ministério com 30 anos de idade, nós vamos ver que todos começam a indagar acerca da sua pessoa, começam a indagar acerca do seu ministério, perguntando quem seria ele, quem seria este. João Batista, ele agora está profetizando no Rio Jordão, e quando Jesus Cristo ele chega perante de João Batista logo rasga o peito e diz logo quem é, e ele diz: esse é aí o Cordeiro de Deus que eu vos falo, que tira o pecado do mundo. Esse é que eu vim vos pregar, esse que eu estou anunciando, é esse que eu estou falando, é esse que eu estou pregando, o Cordeiro de Deus está aí. Jesus é batizado e começa o ministério de Jesus. Porém, nós vamos perceber que todos aqueles que ali estão em Israel, eles estão vivendo um jugo terrível, um jugo que está sobre Roma. Israel já foi levado cativo a outras vezes. Israel já tinha sido preso outras vezes por Babilônia, pelos inimigos que queriam acabar com Israel. O templo de Israel já havia sido destruído e foi reerguido através de Neemias e Esdras. Agora a caminhada continua, e quando continua a caminhada, o profeta, ele vem dizendo que nasceria um, e este um que nasceria para fazer a diferença. Ele traria de novo a aliança perdida no jardim do Éden. Ele traria de novo a comunhão de Deus e o homem, e ele seria da raiz de Davi. Ele seria rei entre os judeus. Ele seria um inagualável, e ninguém na terra poderia alcançar a unção e o poder que estaria sobre ele. E nós vamos ver que esse rei todo-poderoso, ele nasce em uma manjedoura. Esse rei todo-poderoso, ele não tem aonde nascer, porque a sua mãe está em um lugar onde todas as hospedarias estão lotadas, e eles não têm nenhum lugar para hospedar a mãe daquele que está carregando no seu ventre o rei dos reis. Ele não tem aonde nascer. Ele nasce de uma origem pobre, financeiramente dizendo. E quando agora ele vai proferir as suas primeiras mensagens, com 30 anos de idade em diante, todo
Todo mundo está sabendo que ele vem de Nazaré. E Nazaré é uma periferia da época. Todo mundo está dizendo que ele é o filho de um carpinteiro. E ele tinha prática na carpintaria. E quando ele começa a proferir as mensagens, alguns começam a duvidar, porque Roma está sobre Israel. Roma domina Israel. Roma está com o cajado nas mãos. E Roma está cobrando vários e altos impostos do povo judeu. E quando o povo judeu acredita que vai vir um rei para acabar com tudo aquilo, eles estão acreditando que vai vir alguém poderoso o suficiente para guerrear contra Roma e tomar o cajado nas mãos de Roma. E que agora Israel viesse a ser liberto, como foi liberto na Babilônia, como foi liberto nas mãos dos babilônicos. Mas não, desta vez este rei vem para fazer uma obra espiritual no caráter do homem. Dessa vez este rei, ele não vem descendo um templo bonito com ouro, como trouxe Salomão. Desta vez o rei não aceita lágrimas de desgosto, como teve o segundo templo, e aonde profetiza Ageu dizendo: a glória da segunda casa será maior. Não, esse rei não vem prostrar-se diante de luxúrias, ele não vem oferecer gozo materiais, ele não vem oferecer muito dinheiro e riqueza, como o Senhor Deus disse a Salomão: porque você não pediu ouro e nem prata, eu vou te dar. Além da sabedoria que igual a sua não haverá, eu vou soprar o seu nome, e todas as nações vão saber que a Deus de Israel eu sou contigo. Esse rei não vem trazer isso. Esse rei vem trazer um reino espiritual. Amados irmãos, a mensagem de Jesus, do começo ao final do seu ministério, é uma mensagem que tem uma língua ou linguajar celestial. A mensagem de Cristo, ela não nos prende na terra. Quando você ouve Jesus dizendo, nos montes, nas sinagogas, você dá vontade de sair deste mundo, dá vontade de ser arrebatado, dá vontade de morar com o Senhor nos céus, porque Ele mostra que essa terra é passageira, Ele mostra que essa terra vai passar, Ele mostra que o gozo dessa terra é passageiro, Ele mostra que o tesouro dessa terra, a traça vai comer, o ladrão vai roubar. Mas Ele está mostrando o seguinte: eu tenho uma proposta melhor para você. A proposta é essa: se você queres em mim, você vai morar no céu, você vai ter um lugarzinho do lado do Deus Pai, porque Ele veio para resgatar a aliança que Adão perdeu no Éden. Adão não desejava ouro, Adão não desejava prata e luxúria. Adão desejava estar do lado do Deus Pai todos os dias, na virada do dia. Era isso que Adão queria. E foi isso que o segundo Adão veio trazer: o reino de Deus. Aleluia. Pois bem, ele começa a profetizar, ele começa a causar um conflito entre os maiorais da sinagoga. Com 12 anos, este moço, ele foi à sinagoga, sua mãe deixou com seu pai, e ele 3 dias ficou. E todas as suas mensagens e todas as suas perguntas que ele fazia aos maiorais, irmãos, nós estamos falando de mestres, de rabis da sinagoga judaica, homens que com 12 anos para 13 anos tinham uma festa, e todos tinham que comemorar sua maioridade espiritual, e ele sabia adorar com 12 anos de idade. Homens que eram mestre. Jesus com 12 anos perguntava e eles não sabiam responder, e quando eles perguntavam, Jesus respondia todas as questões. Imagina este com 30 anos, que se com 12 anos ninguém sabia de onde vinha tal sabedoria, imagina com 30 anos de idade, você ouvindo Jesus falar, o doce meigo nazareno, e com umas palavras duras às vezes, que quando ele pregou, 70 dos discípulos começou a ir embora, ficaram somente 12, e ele perguntou: e vocês também não vão embora não? E vocês vão ficar aqui? E Pedro levanta a mão dizendo: ei Jesus,
Senhor tem palavra de vida eterna para o que Deus quer. Só o Senhor pode. Ele começa a fazer sinais que ninguém fazia. Vai lá na sinagoga, está com sua filha enferma na sua casa. E quando a sua filha agora está enferma na sua casa, ele corre até a Jesus Cristo. Aquele não podia estar, porque se ele chegasse perante esse Jesus, ele estaria dizendo que os maiorais da sinagoga estavam errados e o mestre estaria certo. Mas irmão, não importa o que aconteça, na hora do aperto, pode ser qualquer crença, vai atrás de Deus. Pode ser qualquer um, principalmente se tocar no filho. Principalmente se tocar no ente querido. Pode dizer que o crente não vale nada, pode dizer que o pastor é ladrão, pode dizer que o pastor não vale nada, que a irmã é fofoqueira, mas na hora do aperto, Dona Maria, ora por mim porque o negócio está feio. Ei, pastor, intercede por mim porque a situação é difícil. Pode dizer que o crente não vale nada, mas na hora que Satanás se obriga a família para cá do crente, olha para mim, porque eu sei que você tem intimidade com Deus. Olha para mim, porque eu sei que você é de Deus. Olha por mim, porque eu sei que Deus te ouve. Oh, glória a Deus. Eu me lembro como se fosse agora. Uma senhora aqui embaixo na rua Chapinha me odiava, não podia ver a minha cara. E quando eu converti ao Senhor Jesus Cristo, eu me lembro que antes ela culpava-nos que o filho dela estava no crime por minha culpa, que era eu que levava ele no crime, e ela não gostava de mim, não podia me ver nem pintado de ouro, e ela não sabia que foi eu que livrei nas minhas mãos, no meu braço, os filhos dela da morte, arrastei ele até ele viver. Porém, ela não gostava de mim de maneira nenhuma. Me converti ao Senhor, Jesus Cristo transformou minha vida, e uma certa noite, 11h30 da noite, pastor, eu me lembro que eu estava com uma touca na cabeça, indo para o monte cheio de jaqueta, porque era um tempo frio como esse. Quando eu passei perto da porta dela, ela me chamou do portão de grade, batendo na mão e dizendo: ei, vem cá. Eu falei: meu Deus, você vai me xingar toda agora. Eu aproximei pé no portão, quando eu aproximei pé no portão, ela abriu o portão e disse: entra. Eu falei: sim, agora. Entra. Entrei. Com o olho no gato e no peixe. E agora? Entra ou não entra? Entrei. Quando eu entrei lá dentro, na sala dela, ela olhou para mim e disse assim para mim: pelo amor de Deus, olhe pelo meu filho, porque eu quero que ele seja como você é hoje. Olhe pelo meu filho, porque eu vi que Deus mudou a sua vida, e eu sei que ele pode mudar a vida do meu filho também. Olhe pelo meu filho, eu te peço, olhe pelo meu filho. Eu sou o escolhido de Deus para o Chegou perante Jesus e disse: Rabi. Quando ele disse Rabi, alguém chega perante ele e disse aqui: para de incomodar o mestre, porque a menina já morreu, não adianta mais. Ele vai embora. No meio do caminho, Jesus é: vem cá, moço, se creres verá a glória de Deus. Me mostra o lugar que eu vou lá. Mostrou o lugar, a menina estava morta. Ele chega perante a menina e diz assim: ei, Talita, cumi. Que quer dizer: menina, levanta. Eu disse que a menina não estava morta, ela apenas dorme. Levanta, irmão. A morte para Jesus é um sono que vai esperar a passagem para a vida eterna, morar com ele na glória. Mas para que o nome do Senhor fosse glorificado, ele disse: Talita, cumi, levanta, vai. Levanta, porque eu mando na vida, eu mando na morte, eu ordeno o meu poder na terra, no céu e no inferno. Levanta, a menina levanta. Ele olha para o pai da menina e diz: agora alimenta ela, dá comida a ela, dá água a ela, irmão. O Senhor vai ressuscitar o teu sonho e você trata de alimentá-lo. O Senhor vai ressuscitar o teu sonho e você trata de alimentar. Oh, do nome. Só que eu sei que podem, por favor, ergue as suas mãos e glorifique. Jesus começa a fazer outros milagres. Uma mulher, ela creu, ela acreditou nisso, que se ela tocasse, ela seria curada. Ela tocou no manto. Quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem me tocou?
Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. A moça dela me envergonhava porque ela estava imunda perante os judeus. Ela vai dizendo: ei, mestre, eu lhe toquei. Vai, a tua fé te salvou. Se você quiser hoje, ainda que tenha uma multidão apertando o mestre, toque na orla do manto. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei se você vai gritar, vai rolar, vai pular debaixo dessa cadeira, vai dar um grito de glória a Deus. Eu não sei se você vai falar em outras línguas, vai espernear, mas pelo amor de Deus, toque nele. Toque nele, porque ele está no nosso meio. Toque nele. Toque no mestre, porque vai sair poder. E eu tenho certeza que você está sentindo a presença da graça do Espírito de Deus. Não deixe essa oportunidade passar batido. Toque nele, porque a glória do Senhor nos envolve. Na frente, Jefferson, na frente. Vai mexer na frente. Tá gravando. Jesus sempre deu uma comunhão diferente com Pedro. Pedro era um homem do ramo, duro. Pedro era um pescador muito habilidoso. Pedro vai pescar certo dia. E a sua pesca, ela vem sem nada, nem um peixe. Jesus está à beira do mar. Quando Pedro chega, Jesus olha para Pedro e diz: aí, volta. E agora vai lançar a rede do lado direito. Pedro olhou para Jesus e disse: sobre tua palavra nós vamos voltar. Porque a noite foi ruim, o trabalho não teve êxito. Mas sobre tua palavra, ó Senhor, voltaremos. Tinha outro barco no meio do mar. Quando Pedro lançou a rede, ele vem buscando a rede e não consegue sozinho. O universo é de culpa e terra. A oportunidade arrasta. Você vai ter a bênção de Deus, que você vai ter que combinar pessoas para te ajudar a carregar. Deus vai te honrar. Ele ajuda aqui na chuva, vão puxar. E pensa que não, só o barco de Pedro não dá alva. Chamou outro barco, vem pro socorrer. O que está acontecendo, Pedro? O barco está afundando, o barco está indo a pique, porque é peixe demais, eu nunca vi. É muito peixe, é muita bênção, eu nunca vi. Oh, aleluia. Escute isso. Quando Pedro vem com vários barcos cheios, quase indo a pique, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, a pescaria. Jesus olhou para Pedro e disse: como foi? Pedro olhou para Jesus e disse: Pedro, Jesus, a pescaria foi um sucesso. E ele disse: a partir de hoje você vai escutar uma coisa. Você é pescador de peixe. Agora eu te farei pescadores de homem. Largue essa rede, porque o teu ministério contigo, Pedro. Você vai pescar homem. A partir de hoje eu vou te ensinar a pescar homem. Eu vou te ensinar como pesca tubarão, como pesca peixe grande, como pesca pecador, como pesca mentiroso, como pesca Pedro, traficante, prostituta, idólatra. Eu vou te mostrar. Será pescador. O que Deus sair. Aleluia. O Senhor Deus de Israel tem um céu diferente esta noite. Eu sinto a presença do digníssimo mestre. Eu sinto a glória de Deus. Acabou. Tem que tomar de volta. Acabou, tem que tomar de volta. Pesca foi um sucesso. Deixa a máquina, gente. Mas o Senhor disse: larga tudo e vem me seguir. Leva pra minha mãe lá. Pedro não pensa duas vezes e começa a seguir o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Estou aqui, deixa eu Mas tirar lá. Pedro, ele tinha um coração duro. Era uma pedra preciosa que Jesus estava a lapidar. Oh, glória a Deus. Chegou em primavera, na hora de cobrar os impostos. Os cobradores de impostos, todos apostos nos seus lugares. Jesus e Pedro vai passando. E os cobradores dizem: ei, Pedro, você e Jesus não pagam imposto não, que negócio que é esse? Pedro fica irado, porque os impostos se cobravam de estrangeiros, aquele valor. Pedro vai até Jesus e diz: Jesus está cobrando imposto da gente. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. De quem cobra impostos?
Dos da casa ou estrangeiros? Pedro responde: dos estrangeiros, Senhor. Por isso, lança um anzol. O primeiro peixe, pegue-o e abre a boca dele. Irmão, você acha que essa prova que você está passando é grande demais? E vou te mostrar quem é esse Cristo ressurreto que servimos. Ele manda, desmanda, ordena e faz, sem pedir conselho para ninguém. Ele estava aqui e Pedro estava aprendendo a pescar com vara. Lançou um anzol. E Jesus aqui: vai lá, peixe, come. Fiz o anzol. A moeda, irmão, a moeda estava na boca do peixe o suficiente para pagar imposto de 2 pessoas. Não era mais e nem menos. Quando Pedro fisgou o peixe, abriu a boca, os cobradores de imposto estavam perto. E ele disse: está aí o meu e de Jesus, rapaz, anota, porque é aquele que eu ando é dono do ouro e da prata. Ele manda, ele desmanda, ele fez, ele é. Põe aí na conta e me dá uma missão, porque Jesus é Senhor disso tudo. Oh, glória a Deus. E Pedro foi vendo que o negócio de Jesus era diferente. Certa vez, Jesus estava na madrugada, irmãos. Uma mitologia, ou alguns historiadores estão dizendo e dizem que uma das coisas que os pescadores temiam era fantasma na madrugada na pesca. Uma das coisas que os judeus pescadores temiam era isso. De repente, no meio da madrugada, veio um ser, um vulto, alguém, não sei da onde, lá longe, e ele vem andando sobre as águas. Que coisa é essa? Contra a gravidade, não tem como. Andando sobre as águas. E todo mundo dizendo: será que é fantasma? É? Vamos correr, vamos esse negócio, rapaz. Vamos embora, será que é fantasma? Olha quem vem. Eu conheço, não, ninguém conhece. Quem é? É fantasma. E Jesus, ele está vindo andando perante as águas, em cima das águas. E Pedro, ele vai dizendo: ei, quem está aí? E Jesus ao grito: sou eu, Pedro, Jesus de Nazaré. E Pedro responde: ei, Jesus, se é o Senhor de fato, manda eu ir até o Senhor. E Jesus olhando para Pedro dizendo: Pedro, você quer experimentar meu poder, né? Você quer ser como eu, né? Você quer ser a cópia, porque eu te ensino isso. Cópia santa do mestre. Se ele pode andar, eu também posso. Se ele venceu, eu também posso. Se ele tem autoridade, eu também tenho. Se ele cura, eu também posso. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Tem. O nome de Jesus tem poder. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Irmãos, era a primeira vez do moço. Vamos dar uma chance para ele, porque quando ele começa a dar pro vento, ele vem afogando. Mas o senhor sabe o que eu acho lindo nisso? Que quando ele está afogando, ele pede socorro para quê? Ele pede socorro para quê? Jesus cruzou os braços e disse: Pedro, vai afundar, porque a tua fé é insuficiente. Foi isso? Pedro, vem cá, meu filho. Estenda as mãos para Pedro. Vem, meu filho. Homem de pequena fé, eu vou te ensinar. Espírito competente. Aleluia. Vem cá, Pedro, eu vou te ensinar. Porque o mistério é muito maior, irmão. Jesus não voltou para o barco com Pedro no colo. Jesus não voltou para o barco com Pedro nas costas. Jesus voltou para o barco segurando a mão de Pedro e Pedro andando sobre as águas junto com o mestre. Jesus está conosco. Aleluia. Sobre o vento que soprar, agite o mar que agitar. Jesus está conosco. Jesus, irmão. Meu Jesus. Jesus, ele veio para mostrar para todos que aquele reino era diferente. Depois de todos esses sinais, e alguns ainda viriam, ele reúne os discípulos. Parece que Jesus estava querendo saber o ibope, né? De tudo aquilo. Parece que Jesus estava querendo saber a repercussão, como estava acontecendo. Ei, vem cá vocês, discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Aí alguém, André, Tiago, não sei, um deles disse:
Jesus, eu. Fala. Alguém disse que o Senhor é João Batista. Aí eu vem Jesus. Alguém disse que o Senhor é Elias. Jesus, Jeremias. Jesus, um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Irmão, lá fora pode dizer que o evangelho não vale nada. Lá fora pode dizer que é balela. Lá fora pode dizer que vai vir buscar um povo um disco voador. Mas aqui não. Porque quem está aqui conhece de fato quem está na frente desta igreja. E você, o que diz que eu sou? Pedro levanta a mão impulsionado pelo Espírito Santo. Tu és o Filho do Deus vivo, ó Cristo. Tu és o Cristo. Tu és aquele que o Senhor Deus prometeu nos lábios dos profetas. Tu és o Cristo. Pedro, não foi carne que te revelou, meu filho, e nem sangue. Foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. E eu te digo, Pedro, tu és uma pedra, pequena pedra, um fragmento de pedra, uma pedra pequena, aleluia, mas sobre esta pedra, aleluia, irmãos, a Bíblia não diz, digo eu, conjecturando aqui na minha mente, pregador, Pedro quer dizer fragmento de pedra, pedra pequena. Imagina uma conversa entre Jesus e Pedro. Levanta aqui, pastor, por favor, me ajude. Pedrão, grandão. Jesus dizendo: tu és pedra, fragmento, pequena pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta pedra, pedra angular, edificarei a minha igreja. A pedra de esquina, inabalável. Tem alguém puxando o tapete, meu irmão? Eu te falo em nome de Jesus: saia do tapete e firme os seus pés na rocha. Eu quero ver puxar a rocha do teu pé. Eu quero ver derrubar você na rocha. Pode derrubar no tapete, mas na rocha ninguém tira. E a igreja está firmada na rocha, na rocha, na rocha. Inabalável. Mas ele disse assim: e as portas do inferno, Pedro, não prevalecerão contra esta igreja. A palavra igreja no grego é eclésia. Tem dois tipos de igreja. O primeiro tipo de igreja, a igreja organização, a igreja que precisa de CNPJ, a igreja que precisa de documentos, que precisa de registros estaduais e federais, a igreja que precisa de banco, de um lugar para reunir, e a igreja organismo. A igreja organismo, ela tem dons espirituais. A igreja organismo, ela fala em outras línguas. Igreja organismo, ela tem a chave do céu. Igreja organismo, Satanás tenta e não consegue, porque sabe quem está diante dela é o Cristo ressurreto. E Jesus Cristo falou para Pedro, dizendo: Pedro, eu vou te dar a chave do céu. Olha que coisa terrível. Eu vou te dar a chave do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado do céu. E é por isso que eu entendo agora, e isso o Espírito Santo me disse agora. É por isso que Ananias e Safira, quando vai colocar nas mãos de Pedro uma oferta mentirosa, Pedro desligou dizendo: você não mentiu para mim, meu filho, você não mentiu para mim, minha filha, morra agora, porque eu tenho a chave do céu, eu tenho a chave do céu, e eu desliguei agora. Não mentiu para mim, mentiu para a igreja. Não mentiu para mim, mentiu para Cristo. Não mentiu para mim, mentiu para o Espírito Santo. Aqui não é balela, aqui não é casa da mãe Joana. Aqui é a igreja do Senhor. Aqui é a casa do Todo-Poderoso. E este povo
Alguns estudiosos vão dizer que a igreja inicia nesse exato momento dessa palavra de Jesus para Pedro. Outros vão dizer que a igreja começa depois que Jesus é preso. Mas nós vamos entender e compreender bem que quando Jesus ele vai dizer para Pedro, ele vai dizer na palavra futura: vou te dar, vou lhe dar ainda a chave do céu. E essa chave do céu nada mais é do que aquele povo que está orando. Depois de Jesus ascender aos céus, Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém e serão revestidos de poder, e depois serão minhas testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas depois de receber poder, irmãos, 120 pessoas orando, o dia de Pentecostes estava para acontecer. Mais de 15 nações serão representadas naquele dia em Jerusalém. E quando eles solam, a igreja começa em uma casa. Não tinha organização, não tinha CNPJ, não tinha cadeiras, bancos, não tinha bancários, não tinha nada disso. Tinha um organismo funcionando, joelho no chão, boca no pó, e consagrando a vida a Jesus Cristo Nazareno. E quando eles começaram a pedir: Jesus, vai, manda, Senhor, a tua promessa. O Espírito Santo vem como um vento impetuoso, e como um fogo começa a pousar sobre a vida daqueles que ali estão. E eles agora são cheios do Espírito Santo, e eles não falavam língua dos anjos, eles falavam línguas estranhas, línguas nativas de todas as nações que ali estavam sendo representadas. Escute isso, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Eles falavam línguas de outras nações, estavam sendo representadas por judeus que eles estavam entendendo o que Pedro estava falando, o que Tiago estava falando, o que André estava falando, o que Bartolomeu estava falando. Eles estavam entendendo e dizendo: esses não são judeus, esses não são daqui, esses nunca saíram daqui. Como eles falam minha língua, como eles falam da minha nação, que mensagem é essa, que palavra é essa? E eles começaram a entender: a igreja está nascendo, e a igreja está nascendo debaixo do fogo, a igreja está nascendo debaixo do dom de Deus, a igreja está nascendo debaixo da brasa viva do altar. Irmãos, todos aqueles homens voltaram para as suas casas, sabedor da mensagem que o Espírito Santo trouxe nos lábios de 120. 15 nações representadas em uma cajadada só. Jesus evangelizou 15 nações. 15 em um só dia. Aí começa a igreja. Mas Roma ainda está sobre os judeus. Ei, irmãos, Jesus ele não disse à toa que a porta do inferno não ia prevalecer. Ele estava dizendo: vai ter investida de Satanás contra você. Satanás vai querer fechar essa porta. Satanás vai querer tomar você, Pedro. Satanás vai querer acabar com esse negócio aqui. Mas as portas do inferno. Apocalipse capítulo número 2. Jesus vai dizer para a igreja de Pérgamo: eu sei aonde habitas, e aonde habitas é o trono de Satanás, mas vocês não abandonaram a fé. Até no dia do meu servo Antipas, que morreu por mim, vocês não abandonaram. Irmãos, Antipas era um dos principais, ou um pastor da igreja de Pérgamo. No ano 100 depois de Cristo, na época do nosso irmão João Evangelista, ele está pastoreando a igreja de Pérgamo, na Ásia Menor. Os romanos o pegam e lançam dentro de um deus de bronze, oco por dentro, com água fervendo. Antes de lançar Antipas, eles perguntam: negam a Cristo ou não? A porta do inferno está querendo nos calar. Satanás está querendo nos derrubar.
Sabe o que Antipas fez? Eu não nego. Eu não nego. Mas a água vai ferver, Antipas, eu não nego. A água está aquecendo, eu não nego. Vai morrer lá dentro, eu não nego. Eu vou morrer daqui a pouquinho, eu vou estar contando com ele nas alturas, eu não nego. Na ilha de Patmos, antes de lançar o Nero, o governador de Roma, antes de lançar João Evangelista na ilha de Patmos, ele coloca João Evangelista numa taxa de azeite fervendo e diz: João, se você negar, eu não vou aquecer o azeite. Se negar, se não negar, eu vou aquecer, vou lançar você lá dentro. E ele vai negar ou não? João foi o único discípulo que não morreu de Marte, não foi morto, morreu de velhice, de idade, porque o Senhor Deus era anterior, aleluia. Vai negar ou não, João? O negócio agora, te dá oportunidade. João, irmão, eu imagino na história, João pensando: olha, eu ouvi o tic-tac do coração do mestre no dia da última ceia. Era eu que estava deitado no colo dele, lá no braço, lá no coração dele, e ele dizendo que ele ia ser morto por mim. Não dá. Não dá para negar este, não dá. Ei, Nero, oportunidade. Fala, João, vou negar. Eu não nego. Eu não posso negar de jeito nenhum. Por que, João? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Eu não nego porque ele me amou primeiro. Eu não nego porque o dia que eu voltei irritado com o povo que não queria ouvir a palavra dele, eu disse para ele: Senhor, vamos orar e que o fogo caia dos céus. Ele disse: não é assim, João, calma. Vamos dar oportunidade, vamos amar o nosso próximo. Eu não nego. A porta do inferno não vai prevalecer. A porta do inferno não vai prevalecer. A porta do inferno não vai prevalecer. Diga que esse irmão está do seu lado: não negue, pelo amor de Deus, não negue. Não negue, pelo amor de Deus, não negue. Não negue. Sabe qual era a diversão daquele povo? Ver os gladiadores se gladiarem até a morte. Roma tinha um exército fortíssimo e poderoso, e eles comandavam grandes cidades e nações, províncias. E quando eles tinham uma guerra, eles traziam escravos, homens preparados, e eles lançavam dentro da arena até se matarem. Quando começam a dizer que surge uma outra ideia de religião por aí, o cristianismo, eles pegam os cristãos, lançam na arena para servir de chacota para o povo, para ser comida de leão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, escute isso, dá a sua atenção, por favor. Na cova de Daniel, o Senhor tampou a boca do leão, mas na arena em Roma, Deus permitiu ser muita gente comida, despedaçada, e ser alimento de leão. Mas que Deus é esse? Que é isso? Deus não salvou Daniel na cova. Por que não salvou? A ideia agora é outra. A mensagem agora não é terrena. A mensagem agora é do céu. Vai negar ou vai morrer com leões, irmãos? Imagina leões presos nas grades, e você na porta da arena dizendo: ei, vai negar? Não, entra. E você é o próximo. E aí? Nega ou entra na arena? A porta do inferno não pode prevalecer. Nega ou morre? Ei, Pedro, você vai morrer, eu vou morrer, mas igual meu mestre eu não sou digno, de cabeça para baixo. Eu não nego. André, quando André olhou a cruz, ei, André, você vai ser preso naquela cruz. André olhando a cruz, o livro dos mártires vai nos dizer que ele olhou na cruz e disse: ó cruz esperada, que eu estava esperando e anelando por ela. Como meu Senhor Cristo morreu, eu não nego.
pensamento, pregador? Quando o Senhor disse igreja, eclésia, não tinha um lugar como esse. Ele não estava dizendo de sair daqui de dentro para fora. Eu imagino, comigo, não diz a Bíblia, eu estou pensando assim. Quando Jesus disse igreja, ele está dizendo assim, eclésia, tirando de dentro dele, dizendo, sai para fora, vai. Anuncia as boas novas. Da mesma maneira que ele disse para Adão, soprando o fôlego de dentro dele e soprando em Adão, e Adão agora tem vida. Jesus está dizendo para os discípulos, eclésia, vai, eu te dou vida. E sabe qual é a vida? O vento impetuoso que veio, aleluia, o fogo do Espírito Santo. E quando Pedro sentiu aquele fogo, ele começa a pregar, ei meu filho, me dá aí uma prata, me dá um ouro, ei João, me dá prata, me dá ouro. E Pedro põe a mão no bolso, caso não tenha nenhuma moedinha, aqui, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, tá difícil, tá duro, o negócio tá feio, aperta pra mim, mas eu tenho uma coisa, e eu posso te dar o quê? Jesus de Nazaré. Levanta ele, vai, levanta ele, aquele moço levantou, escute, aquele moço levantou, e quando ele levanta, ele ainda vai no tipo saltitando, pulando, alegrando, glorificando, e dizendo, agora eu estou vivo, agora eu estou andando. Estou andando agora, as minhas pernas estão saradas. Pedro profetizou em nome de Jesus. E todo mundo dizendo, esse é aquele, o paralítico da porta da igreja famosa, não pode ser. Pedro entra, cheio de autoridade, irmão. Escute uma coisa, Jesus, ele vai te lapidar, não vai fazer de novo não. Você que tem um gênero sanguíneo, você vai continuar sendo sanguíneo. Jesus vai lapidar, mas vai usar a autoridade que ele te deu. Vai ser só lapidar, mas não dá não. Vai dar uma moldadinha. Quebra aqui, quebra ali. Pedro entra na igreja. Ei, vocês estão maravilhados por quê? Porque esse a quem este foi curado é o mesmo que vocês crucificaram. É o mesmo que vocês disseram, solta Barrabás e prenda-o. E vocês estão maravilhados agora, eles estão no nosso meio, e vocês não deram valor. Agora eu vos apresento Cristo Jesus, e ele faz um apelo, quem quer aceitar Jesus como Salvador, 3.000 almas, levanta a mão, e começa a glorificar o nome de Jesus. Vai de pé, aquela palavra que Jesus disse, eu te farei pescadores de homens. Se não pesca, vem 123 ou 153 grandes peixes. Naquela primeira pesca de homens, veio 3.000 homens em nossa rede. Vai, Pedro, lança a rede. 3.000 almas. 3.000 almas. 3.000 almas. A porta do inferno não vai prevalecer. A porta do inferno não vai prevalecer. Começa a igreja. Sabe quem é a igreja? Eu. Você é a igreja. Você. Satanás não pode te vencer. Você é a igreja. Você é a igreja. A porta pode abrir, mas vai fechar. Porque a igreja é de Cristo, adquirida, compra pelo sangue do Cordeiro. E a mãe, irmãos, selecionados, fecha os corredores. Espírito Santo, mais lindo. Glória a Deus. Jesus, ele não prometeu mar de rosa para você, meu irmão. Jesus, ele não prometeu mar de rosa para você, meu irmão. E se alguém prometeu, é mentira. Se alguém prometeu, é engano. Jesus, ele prometeu que estaria contigo na guerra, na tribulação. A igreja começou assim. A igreja começou com perseguições, morte, sangue. Para você estar aqui hoje, os nossos pais na fé tiveram que derramar sangue, muito sangue.
e acreditavam e criam que Jesus Cristo era o Salvador. E muitos mártires aconteceram. E hoje, se você beliscar o irmão, ele quer sair da igreja. Se você pisar no pé do irmão, eu vou para outra. Irmão, pois vá. Porque a igreja ainda é igreja. A igreja ainda é do Senhor. E nós hoje no século 21 nós parecemos bebelão de Jesus. Parecemos intocáveis de Deus. Teu negócio aí agora está amarrado, eu repreendo, eu não aceito. Isso é balela. Jesus não te ensinou isso não, meu filho. Jesus não. Leia a Bíblia. Jesus te ensinou isso não. Jesus te ensinou a ser firme na hora da tribulação. Jesus te ensinou a não ser frouxo na hora do vento. Jesus te ensinou a ficar de pé na hora que seu pé vento que anda com você. Jesus, e se quiserem matar, não negue. Honra, mas não negue. Não abandone. Porque se cortarem a sua cabeça, daqui a pouquinho você vai encontrar com ele na glória. Feche os seus olhos, enquanto o pastor louva o Senhor, você vai colocar aí essa tribulação que vocês estão vivendo. E vai dar um grito para Satanás ouvir. Você não vai prevalecer. Calabacante, pulminaste. A Juliana está aí ainda. A Juliana está aí ainda. Cadê a moça? Foi embora. Você vai orar. Foi embora. Vem cá, minha filha. Dá esse neném para alguém. Vem aqui correndo. Glória a Deus. Louve, pastor. Louve. Pode louvar. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Diga para Satanás ouvir, você não vai me vencer infeliz.